Começa agora mais um programa Millennium Online TV e o nosso convidado hoje, ele é ator, ele é diretor de teatro e também arquiteto. Nós vamos conversar com Ronaldo Viana. Estou conversando com Ronaldo Viana, ator, produtor, diretor, dublador e arquiteto. Que prazer ter aqui, Ronaldo. Puxa vida, Milano, o prazer é todo meu de estar aqui conversando com você, imagina. As nossas entrevistas começam com uma pergunta assim para todo mundo. Quem é Ronaldo Viana? Puxa vida, Milano, agora você me pegou. Mas eu acho que o Ronaldo Viana, na verdade, foi uma criança que teve um sonho de virar ator, de virar um artista, e esse sonho foi se realizando, eu fui conquistando. Eu saí de Marília com 17 anos, fui para São Paulo. Meu irmão já morava lá, eu tinha um irmão que morava lá. E eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, eu fiquei deslumbrado com aquela cidade imensa, com aqueles arranha-céus, que eu falei, nossa, onde eu tô, né? Saído de Marília. E aí eu fui fazer um teste de teatro, de cara, assim. Eu conheci um pessoal de teatro, que eu já tinha conhecido aqui em Marília. Porque, na verdade, Milena, eu comecei a fazer teatro aqui em Marília em 1981. Eu tinha um grupo de teatro em Marília, que era dirigido pela Cássia Cortez. Inclusive, o horário infantil do Teatro Municipal aqui de Marília foi eu que inaugurei, a gente que inaugurou o teatro na época. E aí eu fui para São Paulo, tinha essa coisa, eu já fazia balé com a Yara Pauli. E a Yara sempre falava, tem que ir para São Paulo. A Yara sempre buscava conhecimento em São Paulo para dança. Eu peguei e falei, vou para São Paulo. E cheguei lá, como eu estou te falando, eu fiquei impressionado com tudo e fui fazer um teste de teatro. Você foi morar onde ali? Eu fui morar na casa de uma prima minha que morava na Avenida São Luís. Entendi. Ali no centro de São Paulo, do lado do edifício do Terraço Itália e tal. E eu fui para ali. Cheguei no apartamento dela e fui fazer esse teste de teatro, com a cara e com a coragem mesmo, assim. E cheguei lá, menino, fui super bem recebido e tal. E a hora que eu abri a boca para falar o negócio, parece que o teatro parou, assim, sabe? E aí, porque eu tive sempre uma voz marcante, as pessoas sempre falaram que minha voz era isso, que minha voz era aquilo. Eu comecei a estudar canto, fui progredindo cada vez mais na coisa, fiz ópera, praticamente todos os meus espetáculos foram musicais. E essa voz que conduziu você também para a dublagem, para um monte de coisa. A dublagem veio mais tarde, né? A dublagem eu comecei mesmo em 2005, 2004, quando eu fui fazer um curso com Hermes Baroli, porque a dublagem sempre foi uma coisa muito rentável, entendi, na verdade. Mas quando você chegou lá em então, São quando Paulo, eu cheguei lá, fui fazer esse teste. Nesse lugar aí, isso foi um encanto, um sonho de todo jovem. Nossa, e eu chego no teatro, com quem que eu me deparo de cara? Com o Pedro de Lara. Pedro de Lara era jurado do Silvio Santos, é isso? Do Silvio Santos. Eu fui o único ator, Milano. Uma algazarra ali. Mas ele não era nada daquilo. Ele não era nada daquilo. Era um gentleman. O Pedro de Lara era uma pessoa incrível. Tanto é que ficou tantos anos com o Silvio Santos. Não, né? De uma cultura invejável, sabe? Um senhor ali... Ele é ator também. Foi ator de circo muitos anos, né? O Pedro de Lara. Ele nunca tinha feito teatro. E aí ele foi chamado para fazer essa participação nesse espetáculo e, por sorte, ele era o meu pai no espetáculo. Olha que legal. O camarim eu repartia com ele. Eu que arrumava ele em cena para entrar em cena, sabe? Aquela coisa, arrumava laço na cabeça, porque era um espetáculo de época. E a gente usava aqueles figurinos na época de Casa Nova, século XVII. Então foi muito bacana, assim, foi uma experiência incrível. O professor foi o Pedro de Lara. Praticamente, Milane, praticamente. E a gente saía do teatro 11 horas da noite para ir embora, a gente pegava metrô para ir embora. Assim, parava o metrô, né? Porque e você ficou um tempão nesse meio aí, teatro. Tudo, aí fui fazendo. Vivendo disso. Vivendo disso, praticamente vivendo disso. É interessante, Ronaldo, quando o artista consegue viver da sua arte, né? E você teve essa felicidade logo no início da carreira em São Paulo. Milane, a vida de um ator sempre tem altos e baixos, né? Você uma hora está fazendo um espetáculo de grande sucesso com atores famosos, não sei o que, e uma hora não. Uma hora você está lá com 10 pessoas na plateia, mas já fiz espetáculos com a Fernanda Torres, por exemplo, que eu tinha 900 pessoas assistindo todo dia, com o Thiago Lacerda, com a Maria Fernanda Cândido.
te vi olhando o seu Facebook e Então, você tem um blog maravilhoso com então, uma série de trabalhos maravilhosos com pessoas muito interessantes. muito legais. E fala um pouco desses seus amigos aí famosos. Nossa, Milan, e altos amigos mesmo. Você tá assim. falando As pessoas Thiago costumam Lacerda. dizer, as pessoas costumam dizer que lá em São Paulo é uma cidade que você não faz muitos amigos, né? Eu discordo, Entendi. discordo plenamente. Eu acho que São Paulo Você é um sim, testemunha disso. que né? você faz amigos, meus grandes amigos são de lá, tá todo mundo morrendo de saudade de mim, porque eu tive que largar tudo isso, que eu estava conversando com você, para cuidar da minha mãe e tal. Entendi. E agora eu passei essa fase que eu acabei fazendo uma faculdade de arquitetura, então eu só não entreguei o TCC ainda, mas eu estou entregando o TCC agora no ano que vem, então eu vou virar um arquiteto, já fiz obra, estou fazendo obras e já estou trabalhando com tudo arquitetura. indica que você também trabalha com cenários, né? Isso, Então, todo artista, Milani, ele eu fui- conhece de iluminação, de cenários, tem tudo a ver com a profissão que você grandes escolheu. pessoas. Wagner Freire já fez grandes iluminações para espetáculos que eu participei. E o grande boom mesmo da minha carreira, Milani, foi quando eu fui para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu fui morar no Rio de Janeiro em 94, a convite da Sininha de Paula, que ela me chamou para fazer um espetáculo que era lançamento da Maria Maia no teatro, filha dela com o Wolf Maia. E eu fui para o Rio e começamos a ensaiar o espetáculo. 3 meses depois do espetáculo estreia, tinha Chico Anísio, Xuxa na plateia, sabe? E nesse espetáculo estava a Heloísa Perricet, a Cláudia Rodrigues, a Regiana Antonini, Niso Neto. Só que eram pessoas que estavam começando ali em 94, sabe? Entendi. A Heloísa Perricet estava casada com o Lug, que era o filho do Chico Anísio, e dali que ela partiu para escrever uma peça de teatro, que eu fui... Essa peça, primeiro espetáculo da Heloísa Perricet, eu que fiz todos os adereços de figurino, porque, Milani, eu sempre fui muito mexido. Você parece que tem uma facilidade eu com 10 anos de penetrante. idade, aqui no Colégio Bezerra de Menezes e Marília, que eu estudei a minha vida inteira, eu com 10, 11 anos de idade, produzi uma peça que era o Sítio Pica-Pau Amarelo, eu que fiz todos os figurinos da peça, tudo Nossa, de papel. Por isso que eu gosto de Com falar 10 sobre anos isso. de idade, você Que entendeu? eu incentivo para os alunos, né, que está aí. Então, tem outra tantas coisa legal, opções, Milani, né? outra coisa legal de ter ficado em Marília esse tempo todo foi dar aula na rede estadual. Que eu fui dar fala aula. um pouco da rede, porque eu adoro a rede, porque eu falo para esses alunos. Eu tenho de uma rede, grande amiga aqui em e Marília. a recepção é tão gostosa Nossa, quando eles Milani, se deparam com a literatura, Não, com a poesia. eu vou te contar uma coisa muito bacana. Assim, que, assim, Imagino. quando a Cláudia, eu tenho uma grande amiga em Marília, que é a Cláudia Lara, que é professora da rede estadual há muitos anos. E ela é muito minha amiga, ela falou, Ronaldo, você fazendo faculdade, não sei o quê, você pode dar aula na rede estadual, querendo, me dando uma cantada, assim, Entendi. sabe? E aí eu peguei e falei, dar aula em rede estadual, né? Eu virar professora. Não, porque você dá aula de você com teatro, dança, música, que hoje a arte na escola é isso, né? Não é mais aquela educação artística que a gente fazia trabalhinho com lata de leite. Não é mais isso, né? Hoje a cultura, direto mesmo. tem cultura na escola hoje, né? A gente pensa que o Estado não está preocupado com isso, mas está. É um rico material que Exatamente. chega do Estado para toda E, a assim, região. é óbvio que uma pessoa aqui de Marília não tem condições de estar toda hora em São Paulo assistindo um espetáculo. Então tá tudo ali nos livros. Tem Ivaldo Bertasso, Balé da Cidade de São Paulo, grandes, Débora Cocker de dança. Então eles estão sabendo já que as coisas acontecem lá em São Paulo. A cultura também acontece lá, né? Então quando eu fui dar aula na rede estadual, eu, por ter todo esse meu currículo, essa bagagem, os alunos achavam que eu era o tal, né? Então havia um respeito muito grande, assim, havia um respeito. Eu gostava muito de comer com eles no salão onde eles comem. Então quando eu chegava para comer com eles, a educação para comer era outra. Então sabe quando você percebe que o aluno está ali com você e quer te respeitar e ao mesmo tempo... E tudo que eu conseguia tudo com eles, assim, conseguia. Eu falava para a Silmara, não sei se... Né? A Silmara comenta porque ela é da arte. A Silmara foi da coordenadora. A Silmara era minha coordenadora. E eu vejo o material rico que vem de São Paulo para os alunos. Mas, o tempo, conversar com você, o tempo voa. Eu vou chamar um comercial e nós voltamos em seguida. Eu quero perguntar desse negócio que você morou no Rio de Janeiro. Eu lembrei de uma coisa muito legal. Vamos lá.
Que conversa descontraída, valiosa. Nós paramos falando do Rio de Janeiro, porque eu acho que lá é um encanto. E você teve uma experiência lá. Nós temos um personagem aqui de Marília, volta e meia ele está aqui em Marília, que é o Valcir Carrasco. Você conhece, fez algum trabalho? Porque o cara é uma celebridade. Ele fez essa moda e assopra aqui do nosso William, né, paleontologia, que foi um encanto para a cidade, foi muito valioso. E o Valcir sempre foi um grande amigo. Eu cheguei em São Paulo em 84, como eu estou te falando, em 85. O Valcir eu conheci em 87. Em 87, eu fazendo uma peça de teatro, ele foi assistir. No fim, ele ficou sabendo que eu também era de Marília e ele conhecia minha mãe. Né? Nossa. Então legal. A gente meio que se... como marilhense aqui e tal, né? E o Valcir foi progredindo, o Valcir foi crescendo como autor cada vez mais. Na época ele era da revista Ícaro, depois foi para a Veja, Folha de São Paulo, e ele começou a escrever peças mais sérias. E hoje é essa... celebridade, né? Globo, né? Essa Globo toda. Então, o gostoso de conversar com uma pessoa que tem essa larga experiência, né, em vários segmentos, mas você também ganha, tem facilidade, porque é muito valioso esse trabalho, né, da dublagem. Então, você participou também, né, desse Você movimento. também daria um bom dublador, porque a voz também é uma coisa, é uma voz, né? Trabalhar com a dublagem é muito difícil. Começo, é muito difícil. Primeiro, só trabalha com dublagem quem é ator. Senão você não pode trabalhar. Tem que transmitir isso com a voz. Exatamente, porque você tem que, no time coder da coisa ali, você tem que encarnar aquilo que ele está fazendo e ainda tentar colocar a tua interpretação, às vezes até melhor do que quem está fazendo. Verdade. A dublagem brasileira tem isso. Você lembra de alguns, assim? Lembro, lógico. Eu tenho uns personagens que eu fiz fixos em desenho animado. Por exemplo, tinha um elefante que ele falava todo assim, era muito engraçado. Tem voz de velho, que você tem que fazer aquela voz. Tem mil coisas, Nossa, que legal. E tem aquela voz fininha que você faz não sei o que, meio que não sei o que, sabe? Tem mil tipos de vozes, mas assim, muitas vezes a minha voz era normal mesmo. Era uma voz aqui colocada, às vezes mais baixa, às vezes um pouco mais aguda. Então, às vezes depende do, né? Depende. Tem vozes que fixa tanto na mente e da eu gente. Pretendo, no cinema, né? Do cinema, então. você vê um ator, assim, vê a voz, você já lembra do ator. Isso é muito difícil você entrar, sabe, difícil, na dublagem, porque a dublagem tem a gente costuma dizer que é uma panela, sabe? E fica muito tempo aquele mesmo ator artista, né? Isso, interpretando a voz daquele personagem, daquele ator. Né? E tem isso. Você pega uma voz fixa, você vai ficar com o cara até... Dificilmente vai pegá-lo. Porque bate, né? Bate a interpretação, bate o estilo, como. Então A população a dublagem, é o que eu estou falando para você, a dublagem é muito complicada, é uma coisa que você não adianta. Eu fiquei 2 anos indo em estúdio para tentar aprender, e só mesmo com o curso que eu aprendi, porque você não é uma coisa de você ficar ali assistindo e falar, é assim, é assim. Não, não é. Tem um time, tem um tempo, tem uma respiração, tem uma coisa que você tem que entrar e se você perdeu, tempo da música, né? Hoje tudo bem, você tem uma tecnologia que você aumenta um pouquinho, você avança, não sei o quê, mas a interpretação tem que ser boa, entendeu? E a dublagem brasileira, ela é conceituada como uma boa dublagem, né, no mundo inteiro, tal, né? E voltando para São Paulo, eu recebi um prêmio no Teatro Raul Cortez. E você também passou por um... Que delícia Puxa vida, esse foi um grande amigo meu. O Raul Cortez foi um grande amigo meu. Eu tive um privilégio, Milani, de ser assistente do Posse Neto. José Posse Neto, irmão da Zizi Posse. Nossa, que legal. Então, assim, quando eu fui trabalhar com o Posse em 97, a Globo tinha me colocado num programa. E eu estava super com vontade de ir para a Globo, mas também não podia abrir mão de ser assistente de um Posse Neto. Você entendeu, meu? Sustentação. Sabe? E o Posse Neto, eu fiquei 7 anos com ele. E o Posse dirigiu, nessa época, ele dirigiu Paulo Altran com César Thierry, Regina Duarte, Fernanda Montenegro,
A Cristiane Torlone, todos os espetáculos da Cristiane Torlone é ele que dirige. Eu fiz 4 shows da Zizi Posse, inclusive com imagem em telão, fiz cenários. Eu Posse fiz muitos eventos, por exemplo, fiz 3 anos consecutivos do Prêmio Tivita. Poxa, sabe? 3 anos consecutivos do Prêmio Tivita, gente que dirigia. Então você está compromissado nessa época que as oportunidades apareciam. Você não sabe como eu ganhava dinheiro. Olha. Ganhei muito dinheiro com o Posse Neto, trabalhando para lá e para cá. A gente fazia lançamento de carro na Bahia. Tudo quanto é tipo de evento a gente fazia e teatro. Né? Show. Trabalhei com a Simone, trabalhei com a Gal Costa. Gal canta Tom Jobim, Simone Show Brasil. Nossa, estava no auge. Então, quando esses 7 anos que eu trabalhei com o Posse, foi uma grande faculdade para mim. Eu fui fazer um espetáculo com ele como ator, porque eu, de assistente, também fazia trabalho como ator com ele, que foi o Evangelho segundo Jesus Cristo. Que foi onde eu conheci o José Saramago. Então, assim, sabe essas personalidades que vai chegando do teu lado, que você fala assim, puxa vida. Ali. E aí, assim, aquele garoto que eu te falei no começo da entrevista que tinha esse sonho, esse sonho, realmente, eu me sinto realizado, sabe? De tudo aquilo que eu fiz, Milani, assim, é uma realização impagável, assim. É aquilo que você falou, assim, não é só o dinheiro que sustenta um ator, sabe? Já com essa experiência toda sua, e você ama Marília e tal, o que uma cidade como Marília precisa para dar uma guinada aí nesse... Agora nós temos o teatro, nós temos uma nova biblioteca que está encantando todo mundo aqui na região. Assim... Agora, onde era a biblioteca, nós vamos ter o Museu Pedagógico, nós vamos ter a Galeria de Artes, nós vamos ter o Museu de Paleontologia, que é um sucesso, junto com a sala de cinema. Você acha que toda essa e uma nova administração pode dar uma guinada nesse... Olha, eu fico assim, chateado de saber que Marília, por exemplo, não tem uma pessoa como você, assim, no comando de um desses órgãos, sabe? Que você tem uma visão super para a cultura, para todas essas coisas. Porque eu acho que Marília está abandonada. Desculpa estar te falando, esse olhar que você de fora consegue Eu acho que as pessoas que estão trabalhando nos órgãos que elas estão trabalhando são pessoas que não se reciclam. São pessoas que ficam nesse... Você não, você tem uma biblioteca, você é um cara que lê, você é um cara que está ali, você sempre está em São Paulo assistindo um espetáculo. Se eu perguntar para o cara lá que está cuidando, sendo que qual foi o último livro que ele leu... tem isso também, né? Ele não vai saber nem me falar. Você entendeu, menino? Então, por isso que eu falo para você... que eu acho que Marília está abandonado, assim, está abandonado culturalmente, não só culturalmente, mas como eu estou falando de cultura, que é o meu lado, eu acho que a cultura de Marília está abandonada. Acho que não são as pessoas certas para estarem nos seus cargos. Entendi. Desculpa. Vamos, a nossa expectativa, a nossa esperança é que com esse novo investimento, porque não deixa de ser um investimento, né? A coragem também de mudar alguma coisa e, de repente, você vindo mais a Marília, quem sabe aproxima mais. Mas eu nós vamos ter agora aí a Orquestra Sinfônica da nossa cidade, entendeu? Nós já temos aí peças maravilhosas no teatro e eu acredito que existe uma expectativa. E isso que você está falando é muito bom para o telespectador, porque os administradores também podem falar, peraí, quem está falando é um diretor, né? Olha, eu já dirigi, eu fui assistente do João Falcão, com Marco Nanini, Marieta Severo, Fábio Assunção. Olha os nomes que você fala, rapaz. Eu fui assistente do Zé Wilker, eu dirigi um espetáculo com o Zé Wilker, que foi um grande amigo meu. Quando eu cheguei no Rio, em 94, fui trabalhar com a Sininha, logo em seguida fui trabalhar com o Wilker. Então eu conheço o Wilker desde 97, então tudo isso para mim foi não é porque eu estou falando aqui que é o Zé Wilker, não sei o quê, mas foram pessoas que foram se aproximando de mim. Então alguma coisa eu tinha ali, não era só... Desculpa. Eu vi uma participação sua junto comigo e alguns artistas de Marília no livro Influências, né? Isso. Nós fizemos um lançamento lá no shopping, um trabalho
do Marcos Flight, Isso, muito muito lindo. legal, muito Aquele bonito. trabalho ficou muito legal. Então são essas coisas que vai sustentando aí, quem sabe, esses livros, não é? Essa entrevista, esse nosso programa na TV Sol. Não, e agora, né, Milani, com o teatro funcionando, né, as teatro coisas vão funcionando. chegar, porque eu fiquei aqui, faz 7 anos que eu tô aqui em Marília de volta, o teatro ficou fechado muitos anos, abriu fechado, ano passado, né? foi, tá então, muito cedo. quando eu reclamo um pouco da cultura, é isso, a cultura não está chegando aqui, mas não está chegando aqui porque alguém não está deixando. Ah, entendi. Tem que abrir essas portas. Tem que abrir, Milani, tem que Ô, abrir, né? Ronaldo Viana, pô, o tempo voa conversar com você, Puxa vida, rapaz. você precisa de uma hora de Foi programa, muito viu, bom Milani? conversar com você. Olha, eu bom. agradeço Milani, mesmo. obrigado muito mesmo, viu? obrigado, hein? Fiquei muito feliz. Fiquei também. Conversei com o Ronaldo Viana, eu precisaria aí de uma hora para falar com essa fera, diretor, um ator, uma série de coisas que realmente encanta a arte na nossa cidade.